Nós vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus no livro do profeta Jonas, no capítulo 3, dando continuidade à nossa série de mensagens no livro desse profeta. Aqui nós lemos como Jonas vai a Nínive, obedecendo desta feita a Deus, e prega a palavra de Deus na cidade, e um grande avivamento espiritual acontece. Os ninivitas se arrependem, desde o menor até o maior, se arrependem dos seus pecados. O rei de Nínive se arrepende e Deus então, vendo o arrependimento deles, não os castiga como disse que haveria de fazer. Ouçamos a leitura, Jonas capítulo 3, de 1 a 10. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo na compreensão da palavra do Senhor. Ó Deus, nós pedimos que a exposição da Tua palavra seja instrumento Teu no esclarecimento da nossa mente, na conversão do nosso coração e no inclinar da nossa vontade à Tua obediência. Eu quero pedir, Senhor, pelos que aqui se encontram nesta noite e que ainda não se arrependeram e nem se converteram dos seus maus caminhos, que através da palavra pregada pelo poder do Espírito Santo possam se chegar a Ti em quebrantamento, arrependimento verdadeiro, pano de saco e cinza, clamando a Ti pelo perdão. Se há filho ou filha Teus aqui nessa noite, que não estão andando de acordo com os Teus caminhos, que lhes seja também concedido o arrependimento para a vida, para a mudança e para a transformação. Oro também pelos aflitos, pelos angustiados, que se sentem culpados, que possam contemplar a Tua misericórdia exposta nesse capítulo e que possam recorrer ao Deus que perdoou os ninivitas. Nós oramos ao Deus também por um grande avivamento espiritual, porque Tu és o mesmo Deus. Tu podes, ó Deus, converter cidades inteiras, se assim for a Tua vontade. Clamamos que tenha misericórdia não somente de Goiânia, mas também no nosso país, que atravessa uma situação tão difícil. Pedimos a Tua graça e assim que o Senhor nos ouça e abençoe e responda nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. O livro de Jonas conta a história de como esse profeta, tendo sido chamado por Deus para anunciar a palavra dele em Nínive, capital da Síria, resolveu desobedecer. O capítulo 1 mostra como Deus chamou Jonas e disse que ele deveria clamar contra a cidade de Nínive, porque a cidade tinha chegado a um nível de violência tão grande que incomodava o próprio Deus. Jonas era judeu, Nínive era a capital da Síria, a Síria estava se levantando no horizonte político como sendo o poder dominador, em breve marcharia contra a nação de Israel. Jonas não queria pregar a palavra de Deus aos ninivitas,
Jonas achava que Deus deveria destruir os ninivitas e não dar uma chance de arrependimento para eles. E como ele não queria ser um instrumento da salvação daquele povo que ele odiava, ele resolveu fugir para a cidade de Tarsis, que ficava no sul da Espanha, exatamente ao oposto de Nínive. Nínive, 800 quilômetros ao norte, Tarsis, 1.300 quilômetros na direção sudoeste, o que o levaria para bem longe do que Deus queria, de navio. Deus não se deixou convencer pelo profeta e foi atrás dele. E nós já vimos a história no capítulo 1 de como Deus traz Jonas de volta, dessa feita a bordo de um peixe. Ele sai no navio, volta de peixe. E o peixe então vomita, provavelmente no mesmo lugar onde Jonas pegou o barco, no porto de Jope. Eu mencionei para vocês que há uma inscrição em pedras antigas no porto de Jope, o desenho de um homem sendo lançado na praia. Alguns acham que é bem antigo e que comemora ali, ou celebra ali, marca o lugar onde Jonas teria sido lançado pelo peixe. E durante o tempo que passou no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites, Jonas clamou a Deus. Ele reconheceu o seu pecado, buscou a Deus, e Deus foi misericordioso para com ele. Deus o perdoou, ele trouxe de volta à terra, e agora no capítulo 3 começa tudo de novo, não é? Tudo de novo. Agora um Jonas que tinha experimentado já a misericórdia de Deus, um Jonas que tinha aprendido que não dá para fugir de Deus, e um Jonas que agora está disposto, ainda que meio a contragosto, a fazer a vontade de Deus. É isso que é o capítulo 3, é o registro dessa pregação de Jonas e do arrependimento dos ninivitas, mostrando que Deus é um Deus que perdoa. Como sempre, tem pessoas dispostas a levantar dificuldades com relação ao texto bíblico. Desde o surgimento da alta crítica, ou da crítica bíblica, há cerca de 300 anos passados, na esteira do iluminismo, teólogos e estudiosos têm se dedicado a encontrar erros e dificuldades na Bíblia para dificultar ou diminuir a fé e a confiança que as pessoas têm no registro sagrado. Nós já vimos nas mensagens anteriores como as pessoas acham o livro de Jonas, vários estudiosos acham o livro de Jonas como sendo impensável, né? Um livro que fala de um homem sendo engolido pelo peixe, que fala de uma planta que nasce da noite para o dia e produz sombra, de um verme que vai lá e fere a planta e a planta morre, uma cidade inteira que se converte. Muita gente acha isso fantasioso. Nós respondemos que o problema com essas pessoas não é com o livro de Jonas, mas com Deus. Porque uma vez que nós cremos na existência do Deus da Bíblia, não há dificuldade nenhuma em aceitar esses relatos como sendo históricos. O Deus que criou os céus, a terra e o mar, e que é todo-poderoso e que faz o que Ele apraz. Mas chegando aqui nesse capítulo, geralmente 3 questões são levantadas. 2 tentando desacreditar o texto e mais uma terceira que é apenas uma curiosidade. A primeira pergunta é: qual foi a língua em que Jonas falou? Porque Jonas era judeu e os ninivitas eram assírios. Os judeus falavam hebraico e os assírios falavam aramaico. Como é que Jonas falou? De que forma ele se comunicou? E nós dizemos que basta um pouco de boa vontade para a gente achar uma resposta. Logo de cara nós podemos dizer que já de muito tempo o uso de um tradutor era extremamente comum. Na pior das hipóteses, Jonas podia ter um tradutor com ele, alguém que pudesse traduzir a mensagem. Jonas falava em hebraico e o pessoal entendia em aramaico através do tradutor. Mas também existe uma semelhança muito grande entre o aramaico e o hebraico. No livro do profeta Isaías, no capítulo 36, verso 11, você tem um relato de como, algum tempo depois que isso aconteceu, os enviados do rei da Síria chegam nas portas de Jerusalém e começam a trazer ameaças falando em hebraico. E os enviados do rei Ezequias, os nobres, falam com aqueles invasores e dizem: você não precisa falar em hebraico, fala em aramaico que nós entendemos. Então as duas línguas são bastante parecidas, e como a mensagem de Jonas era de 6 palavras, não haveria muita dificuldade para que os assírios entendessem o que ele está dizendo. Mas é que o pessoal tem que achar sempre algum defeito, não é?
pessoal fica procurando chifre em cabeça de cavalo. O que eles puderem achar na Bíblia para dizer que é erro, que é dificuldade, eles vão fazer isso. E com certeza você que está na universidade vai encontrar professor da universidade que vai dizer assim: mas a Bíblia está cheia de erros, a Bíblia é um livro que historicamente não é confiável. A melhor atitude que você pode tomar é dizer para o professor: me dê uma lista, professor, desses erros. Me dê uma lista desses erros que depois eu vou trazer resposta para o senhor. Ou então pergunte de cara assim: diga um erro aí, professor. E você vai ver que muitos deles são apenas papagaio repetindo o que eles ouviram outros dizer e que eles mesmos nunca leram nem a Bíblia e ficam dizendo esse tipo de coisa. Então, sempre teve gente levantando esse tipo de coisa. Há um segundo questionamento: como é que um evento de tal natureza não aparece no registro da história dos assírios? Nós, de fato, temos, através dos esforços da arqueologia, placas cuneiformes e outros materiais contendo relatos dos feitos assírios de longa data. E, de fato, não consta no registro assírio que um dia a cidade de Nínive se converteu ao Deus dos judeus. Mas isso pode ser explicado de várias maneiras. Primeira delas, o registro assírio, ele é muito ralo. Ele narra um período, passa séculos sem narrar nada, aparece de novo e, via de regra, se concentra na vitória dos reis. Dificilmente, aqui vem a segunda razão, um escritor assírio escrevendo a história de Nínive narraria esse período de vergonha assíria em que os habitantes de Nínive se converteram ao rei de um outro povo, um povo que era um povo inferior. É o que se chama de revisão da história. Quem escreve a história são os vencedores. E dificilmente você encontraria no registro assírio a história de como uma cidade inteira se converteu ao Deus de Israel. Da mesma forma que você não encontra no registro dos egípcios o relato da saída dos hebreus através de Moisés, escapando da servidão do faraó, a não ser menção sobre um povo chamado de Habiru, que eram os hebreus em egípcio. Há menção nos escritos egípcios a respeito desse povo que durante um tempo esteve ali, que eram pastores e tudo mais, mas nada, eles não têm o menor interesse. Até hoje é assim. Quando se relata, por exemplo, a história da Reforma Protestante, especialmente de quem escreve a história da Reforma Protestante, vai procurar dar uma interpretação, e o seu professor de história provavelmente vai nessa linha, vai dizer que a Reforma Protestante foi um movimento social. Lutero queria casar, não dava para casar na Igreja Católica, ele fez aquela movimentação todinha para arrumar uma mulher, Catarina de Bora, com quem ele se casou depois. Você vai ouvir seu professor de história dizer isso. Agora, eu acho curioso que esse pessoal fica dizendo, não está lá nos tabletes da história assíria, e esquece que esse livro tem milhares de anos. É um registro histórico também, ou não? É um registro histórico também. Porque aqui só vale o tablete assírio e não vale o registro dos hebreus, da história dos hebreus. Você já viu o preconceito de cara aí, não é? Muita gente preconceituosa mesmo. O que for cristianismo, o que for Bíblia, o que for religião, então já se levanta contra, sem nunca ter lido a Bíblia ou sem nunca ter lido nenhum livro de autores bíblicos que falem, ou de autores cristãos que procurem explicar todas estas coisas. Bom, isso aí é por amor aos nossos universitários, que sofrem bombardeio lá na universidade direto. Bom, mas há uma terceira questão aqui, e essa não é uma questão de céticos, mas é uma pergunta bastante sincera. Quanto tempo durou isso aqui? Porque nós vemos aqui que os ninivitas, eles se arrependeram e eles começaram a cultuar a Deus. Será que isso continuou? Isso durou quanto tempo? A resposta que nós damos é que, infelizmente, isso não durou muito tempo. Cerca de 30 anos depois, o rei da Síria, um rei chamado Pul, P-U-L, ele comanda os exércitos assírios e vem invadir Israel. E algum tempo depois, outro rei chamado Senaqueribe também ameaça conquistar Israel. A história da invasão de Senaqueribe está no livro do profeta Isaías, capítulo 36. E logo depois desses fatos, se você continuar folheando a sua Bíblia, depois do livro de Jonas, você tem o livro do profeta Miqueias e você encontra o livro do profeta Naum. E Naum começa dizendo assim: sentença de Deus contra Nínive. Livro da visão de Naum.
E aí já não há mais esperança para Nínive. Com Naum, Deus começa a anunciar a destruição de Nínive, que aconteceu muitos anos depois, através dos persas e dos babilônicos. O que nós temos aqui foi um avivamento localizado, a misericórdia de Deus para aquela geração de ninivitas, que não durou muito tempo, mas que teve um efeito extraordinário, como nós iremos ver. Muitos avivamentos espirituais são assim. São movimentos de Deus no meio de um povo, numa determinada região, numa cidade, em que aquilo que não foi feito em 30 anos é feito em 30 dias. A conversão de centenas e milhares de pessoas, e da mesma forma como veio aquele mover do Espírito Santo, trazendo conversão, mudança de vida, transformação de pessoas, depois de um tempo ele vai também. Na soberania de Deus, ele age como quer, como diz a Escritura, né? Que comparação do Espírito Santo ao vento. Então, a resposta é, de fato, não durou muito tempo, mas o tempo que durou, sem dúvida, valeu a pena, a ponto de Jesus dizer lá, de acordo com Lucas, capítulo 11, ele falar a respeito da conversão dos ninivitas. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Muito bem, queridos, estas são algumas introduções que precisam ser feitas antes de nós começarmos a nossa análise. O capítulo ele tem 4 partes. Na primeira, lemos como Deus chama Jonas uma segunda vez, versos 1 e 2. Jonas obedece e vai pregar em Nínive, versos 3 e 4. Os ninivitas se arrependem, creem em Deus, se convertem, versos de 5 a 9. E Deus então resolve não destruir a cidade como ele disse que haveria de destruir. Vamos então à exposição do texto. Em primeiro lugar, a comissão de Jonas uma segunda vez, versos 1 e 2. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Nem todo mundo recebe uma segunda chance. Moisés não teve uma segunda chance. Deus disse a Moisés: fala a rocha. Moisés bateu na rocha e Deus disse: por conta disso você não vai entrar na terra prometida. Mas aqui esse profeta mal-humorado recebe uma segunda chance pela misericórdia de Deus, porque Deus estava determinado que sua palavra chegaria a Nínive e que chegaria através de Jonas. O nosso Deus é compassivo e misericordioso. E a mensagem que ele manda que Jonas anuncia continua a mesma, final do verso 2. Proclama contra ela a mensagem que eu te digo, que foi a mensagem que está no capítulo 1, no verso 2. Clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus queria que Jonas anunciasse aos ninivitas que Deus haveria de destruir a cidade, porque a cidade, na sua malícia e na sua violência, tinha provocado a ira do Deus Todo-Poderoso, porque Deus não era só Deus de Israel, Ele era Deus de todas as nações, e todos os habitantes da terra comparecerão diante de Deus para prestar conta dos seus atos, ou agora, durante a vida presente, ou no dia do juízo. Por isso o profeta tinha que anunciar que há um Deus no céu e que estava vendo a violência da cidade, a iniquidade da cidade, e que esse Deus estava pronto a exercitar o juízo. Era isso que Jonas tinha que pregar. E Jonas então, agora versos 3 e 4, obedece a Deus. E dessa feita ele vai pregar em Nínive. Verso 3, levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Na primeira vez ele tinha se levantado para fugir, mas agora ele se levanta para obedecer. Esse é o efeito da disciplina. Deus nos castiga, Deus nos corrige, exatamente para nos ensinar a obediência. O profeta aprendeu, ele não está disposto a desobedecer e desafiar a Deus uma segunda vez. Ele agora vai fazer o que Deus mandou, caminha 800 quilômetros para chegar lá em Nínive, onde ele tinha essa mensagem para anunciar. O verso 3 nos dá uma descrição da cidade. A cidade, de acordo com o texto, era muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. A expressão muito importante diante de Deus é um hebraísmo, significa apenas que a cidade era muito grande, a ponto de que Jonas teria que levar 3 dias para percorrer a cidade, andando e pregando. A arqueologia descobriu
o que resta da cidade de Nínive e confirma o texto bíblico. A cidade era toda murada, ela era cortada por um afluente do rio Tigre, que passava bem no meio. Isso mais tarde foi usado pelos persas para invadir a cidade, eles invadiram pela entrada do rio. A muralha era grossa o suficiente para colocar 3 carruagens, uma ao lado das outras. Havia construções imponentes, havia até um zoológico na cidade de Nínive. E ela é chamada de cidade rainha pelo profeta Naum, capítulo 2, verso 7. Era uma das grandes cidades daquela época e era para lá que Jonas foi enviado por Deus para pregar. E a pregação dele está aí no verso 4. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia. Ele ia levar 3 dias para cumprir a missão dele. Então, no primeiro dia ele começou e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa era a mensagem do profeta, 6 palavras: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Agora imagine o profeta parando na esquina, chegando no mercado, aquele homem estranho, o hebreu, não é? Alguns historiadores, alguns pesquisadores até especulam que ele, por conta do tempo que ele passou no ventre do peixe, o suco gástrico, não é? Teria descolorado a pele dele, não é? Era aquela figura meio asquerosa de você olhar assim, todo manchado, não é? E aquele homem passando pela cidade dizendo: 40 dias e Deus vai subverter a cidade. Daqui a 40 dias o Deus de quem eu sou e a quem sirvo vai destruir esse povo por causa da sua iniquidade. Esse homem começa a pregar pelas ruas da cidade. Durante um dia ele faz isso aí. Havia alguma coisa na mensagem de Jonas que deu a entender aos ninivitas que havia a possibilidade do perdão. O profeta Jeremias, no capítulo 18, no verso 7, ele traz a palavra de Deus sobre isso. Ele diz assim, Deus falando através do profeta: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, e se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. O profeta Jeremias, trazendo a palavra de Deus, diz que quando Deus mandar um profeta falar contra uma nação, dizendo que vai destruir aquela nação pelo seu pecado, se aquela nação se arrepender, Deus também não vai mais destruir aquela nação. E os ninivitas perceberam que na pregação de Jonas, aquela pregação do juízo, havia embutida a possibilidade de arrependimento. A possibilidade de arrependimento. E o resultado então foi que, lemos aí do verso 5 ao verso 9, os ninivitas creram em Deus, por incrível que pareça. Você fica imaginando isso, a figura, um profeta hebreu, um estrangeiro, aquela figura estranha. Jonas não estava lá de boa vontade, ele foi meio que levado à força por Deus no cabresto para proclamar aquilo. A mensagem dele era uma mensagem curta de juízo e de condenação, tinha tudo para dar errado. Eu até acho que Jonas fez de propósito, porque ele não queria que ninguém se convertesse. Ninguém, ele queria que Deus destruísse a cidade. Agora imagine um pregador que não quer que ninguém que está ouvindo ele se converta, que ninguém acredite no que ele está dizendo, porque ele quer que ele quer que a mensagem dele seja a base do julgamento de Deus. O povo ouviu e não se converteu, Deus vai tacar fogo do céu. Era essa a intenção do profeta. Ele não tinha o menor amor por aquele povo, não tinha o menor amor por aquele povo. Incrível que Deus usou o profeta, a mensagem, a situação e aquelas circunstâncias, e os ninivitas creram em Deus. A gente quando as pessoas falam de avivamento, ou da bênção de Deus, infelizmente às vezes o foco é o pregador, é o pastor, é o avivalista, como se a conversão de pessoas e a transformação de vidas fosse alguma coisa que dependesse da unção, é um nome que o pessoal usa muito, unção do pregador, é um pregador ungido. Jonas não tinha unção nenhuma.
A unção do peixe, só se foi, né? Ele chegou lá fedendo a peixe. Era a única coisa que Jonas tinha. Aí nós ficamos exaltando a unção. Fulano de tal ungido, tem um poder e tem uma autoridade. E a gente esquece histórias como essa. Isso aqui foi o maior avivamento do Antigo Testamento. E Deus usou um profeta mal intencionado, mal-humorado, com a mensagem de juízo e de condenação, falando numa língua meio que enrolada, estranha, para um povo estrangeiro. Por quê? Porque Deus quer deixar claro que a glória é dele, que a glória não é de pessoa nenhuma, não é de pregador nenhum, não é de ungido nenhum, mas é Deus quem converte, quem Ele quer e da maneira que Ele quer. É claro, nós não vamos desprezar os meios. Nós vamos orar, nós vamos nos preparar, vamos ter certeza que estamos anunciando a palavra de Deus pelos motivos corretos. Ainda assim, mesmo depois de termos feito tudo isso, nós ainda continuamos incompetentes e inúteis diante de Deus. Ele usa quem Ele quer. Esse é o nosso Deus, porque a glória dele, Ele não vai dividir com ninguém. O verso 5. Os ninivitas creram em Deus. Eles creram no Deus de Jonas. Creram que o Deus de Jonas era o Criador dos céus e da terra. Creram que o Deus de Jonas era maior que os deuses deles. Os assírios tinham muitos deuses, mas agora eles creram que esse Deus era superior. E era um Deus que era poderoso para cumprir o que Jonas estava dizendo, ou seja, a destruição da cidade. Essa expressão no final do verso 4, Nínive será subvertida, é a mesma expressão que aparece no livro de Gênesis, quando diz que Deus, depois que Ló saiu com sua família de Sodoma e Gomorra, Deus subverteu a cidade de Sodoma e as cidades da pradaria, as cidades vizinhas, descendo fogo do céu e enxofre. Era isso provavelmente o que Jonas estava anunciando. Nínive será subvertida. Deus vai descer fogo do céu, como Ele fez com Sodoma e Gomorra, e vai destruir vocês todos. E os ninivitas creram que Deus era poderoso para fazer isso. Eles creram no Deus de Jonas. E porque eles creram, eles agiram. Olha o resultado no verso 5. Eles proclamaram um jejum. O jejum era uma atitude que os orientais costumavam tomar para demonstrar o quebrantamento, a tristeza, o luto que passava no coração deles. Se vestiram de pano de saco. A cidade era às margens do rio Tigre, não era uma cidade portuária. Saco usado nos armazéns para carregar trigo, carregar milho, é feito de pano grosseiro. Então eles tiraram as suas roupas e coseram para si vestes de pano de saco, para indicar a contrição e o arrependimento que eles estavam sentindo. E diz o texto ainda no verso 5 que isso foi desde o maior até o menor, ricos e pobres, servos, livres, senhores e escravos, homens e mulheres, velhos e crianças, todos começaram a lamentar, chorar diante de Deus, por causa dos seus pecados, foram atingidos pela palavra de Deus, estavam em profunda agonia de alma. E a maneira que eles encontraram para expressar isso foi essas atitudes aqui. Começou no meio do povo. A gente não sabe como é que se espalhou pela cidade, mas na providência de Deus, uma pessoa conta para outra: tem um cara aqui que está falando lá na praça, é uma coisa terrível, você tem que ouvir, vai, chama fulano, traz a vizinhança, traz a mulher, os filhos, vamos lá. E de repente, numa época que não tinha o WhatsApp, a cidade toda fica sabendo do que está acontecendo. A cidade tinha em torno de 500 a 600 mil pessoas, só de crianças era 120 mil. E houve esse movimento extraordinário. Queridos, através da história da igreja, nós lemos de coisas acontecendo desse tipo. Nós lemos de acontecimentos assim, por exemplo, na Inglaterra, durante o chamado Segundo Grande Avivamento, quando cidades inteiras se converteram, fecharam bar, fecharam prostíbulo. Os comerciantes que vendiam cachaça foram à falência, tiveram que vender outra coisa. Há relatos de história recente nos Estados Unidos da América do Norte, há relatos na África do Sul.
Nós estivemos, a minha esposa e eu, lá na região do grande avivamento entre os Zulus, que aconteceu em 1966, 67, durou cerca de 10 anos, milhares de Zulus se converteram. Estivemos no templo construído para 10 mil pessoas lá. De vez em quando a gente lê a China, pode ler a vida de Hudson Taylor na China, ele vai contar, tem lá relatos de conversões de cidade inteira, regiões inteiras. E Deus agindo e trabalhando. Não é a única forma de Deus fazer, mas de vez em quando na história Ele faz isso. Você pode ler o relato do que aconteceu no país de Gales, por exemplo. Há muitas histórias de como, de repente, na misericórdia de Deus, o seu poder vem sobre o seu povo. Pode ler a história. Há um livro que eu tive o privilégio de prefaciar e colocar para tradução, o Pentecoste coreano, que narra o grande avivamento na igreja presbiteriana em 1910, na Coreia, que fez com que a igreja presbiteriana da Coreia seja hoje uma das maiores igrejas presbiterianas do mundo. Lá na Coreia chega até a bater a Assembleia de Deus. Já pensou nisso? Um lugar onde a igreja presbiteriana é maior do que a Assembleia de Deus? Coreia. Um grande avivamento que aconteceu lá. Então Deus pode fazer isso, Ele continua sendo o mesmo Deus, é a ação poderosa do Espírito de Deus. Os ninivitas creram em Deus, e nós estamos falando aqui de avivamento verdadeiro. Não confunda avivamento com louvorzão, com reunião de cura, com show gospel. O pessoal costuma chamar isso de avivamento, e avivamento não tem nada. Avivamento é crer em Deus, mudança de vida, é jejum, pano de saco, quebrantamento e arrependimento. É isso que é avivamento. Que muda, que transforma. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos. Começou no povo, verso 5, e chegou no rei, verso 6. Chegou esta palavra, foi traduzido como notícia, mas no hebraico é palavra. Chegou esta palavra, a palavra de Deus, trazida por Jonas ao rei de Nínive. E ele se levantou do seu trono. O rei tirou a sua roupa real, as vestes reais, as roupas dos reis assírios eram de púrpura, bordada de ouro, incrustada de pedras preciosas. O homem tira aquela veste e aí manda vir pano de saco e se senta sobre cinza, sinal de arrependimento e quebrantamento. Chama os seus nobres e passa um decreto, verso 7. O decreto do rei tinha 4 pontos. Primeiro ponto, verso 7: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem levem ao pasto, nem bebam água. Jejum absoluto, inclusive dos animais. Segundo, sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. Expressão externa de tristeza e de consternação, de arrependimento. Terceiro, clamarão fortemente a Deus. Buscar a Deus, clamar ao Deus de Jonas, pedir a Deus perdão, pedir que Deus tenha misericórdia, que Deus não os castigue conforme eles mereciam. Quarto, cada um se converta do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Jejum, pano de saco, clamor e conversão. O rei passou um decreto. Aqui nós vemos conversão por decreto, né? O rei passou um decreto, você tem que se converter. O rei mandou. E na verdade o rei só estava oficializando aquilo que o verso 5 diz que já tinha acontecido. Ele só está dando um caráter oficial àquele movimento, porque o povo já tinha se arrependido, o povo já estava clamando. E o rei, ao fazer aquilo, ele estava dizendo: sim, é isso mesmo que nós vamos fazer. E ele ratifica, coloca o selo real naquela atitude, e o povo então começa a clamar a Deus. No verso 9 você tem a palavra do rei: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quem sabe Deus vai ouvir o nosso clamor, quem sabe Deus vai atentar para nós, quem sabe Deus vai ver o nosso arrependimento, quem sabe então Deus vai desistir de nos destruir, como Ele disse que faria. Aqui eu vejo como um sinal do verdadeiro arrependimento. Quando a pessoa está arrependida mesmo do que ela fez, ela não chega assim: Deus, eu tenho direito ao perdão, estou arrependido,
o Senhor vai me perdoar. E eu estou dando ao Senhor uma chance. Eu sei que o Senhor quer mais gente na igreja, então estou vindo aqui, tá? Estou arrependido e eu quero o que eu tenho direito. Dá de volta o que é meu, restitui. Dá de volta o que é meu. Não vejo arrependimento nenhum aqui. Pessoa arrependida, ela chega diante de Deus assim: será que tem esperança para mim? Será que o Senhor pode ter compaixão desse pecador? Se o Senhor me mandar para o inferno, o Senhor é justo. E eu lá do inferno vou dizer: estou aqui com justiça. Quem está arrependido diz isso. Ele não fica cobrando direito e para Deus restituir o que é dele. Ele se vê pecador, indigno e merecedor do inferno. E a atitude é essa: quem sabe Deus vai ter piedade de mim. E é o que eu lhe digo nessa noite. Se você está arrependido dos seus pecados, e se você quer se converter dos seus maus caminhos, você tem que vir para Deus numa atitude de humilde pecador pedinte e dizer: tem misericórdia de mim, pecador. Será que tem perdão para mim? Será que a tua compaixão pode me alcançar nessa noite? Quem sabe Deus terá misericórdia de você. Não é você que tem que dar uma chance a Jesus. É Jesus que tem que dar uma chance a você. É Ele que vem a você. É Ele que vai ouvir e vai atender conforme a sua misericórdia. E Ele atende. Verso 10. Viu Deus o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Deus aqui contemplou a situação dos ninivitas. Perceba no verso 10 que o que fez Deus se arrepender do castigo que ele disse que traria sobre o povo foi uma daquelas 4 coisas. Adivinha qual foi? As 4 coisas que o rei mandou fazer: jejum, pano de saco, clamor e conversão dos maus caminhos. O que foi que Deus viu e que levou Deus a mudar de ideia? Verso 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Que você pode jejuar, pano de saco, sentar na cinza, clamar, mas o que vai indicar o verdadeiro arrependimento é a conversão dos maus caminhos. É você largar, é você mudar de vida, é você parar esse tipo de comportamento, é você romper com as amarras do pecado. É isso que Deus vai ver. E Deus viu como eles se converteram. E Deus disse: eu não vou mais destruir vocês. É claro que o arrependimento de Deus aqui é uma forma da Bíblia descrever a atitude de Deus. Nos relacionamentos de Deus com o homem, a Bíblia sempre se refere a Deus em termos humanos. Deus se arrependeu, Deus se entristeceu, Deus mudou de ideia, Deus disse que faria e não fez. Mas do ponto de vista da eternidade, tudo isso já estava nos planos de Deus, Deus usando as causas secundárias, o arrependimento humano, para realizar o plano que Ele já tinha estabelecido desde a eternidade. Então ninguém precisa ficar nervoso porque a Bíblia diz que Deus se arrependeu. É apenas a maneira da Bíblia dizer de que se nós fizermos o que Deus diz que Ele quer que nós façamos, Ele vai nos tratar de acordo com isso. Se nós mudarmos de rumo, Ele também vai nos mudar o tratamento de acordo com aquilo que Ele disse. Quem viver no caminho do pecado receberá o juízo de Deus. Mas se você se arrepender e mudar, Deus não vai destruir você, Deus vai perdoar você e vai recebê-lo como filho. É assim que Ele lida conosco, e foi assim que Ele lidou com os ninivitas. Deus perdoou aqueles pagãos e não destruiu a cidade. Passaram 40 dias, não é? E ficou claro que a destruição não viria. Diz aí, né, porque diz aí o verso 40 que Deus não os destruiu. Como é que os ninivitas souberam que Deus não haveria de destruí-los? Eu acho que eles esperaram os 40 dias, não é? E durante 40 dias aquele clamor, aquela tristeza, aquele quebrantamento, jejum, aquela tristeza. Quando chegou os 40 dias, não é? 2 reações diferentes. Os ninivitas começaram, imaginando eu, pular de alegria, né? Porque viram que Deus não ia destruir mais, e Jonas ficou trombudo.
Não gostou. É o que nós veremos no capítulo 4, né? Mas os ninivitas devem ter pulado de alegria, de felicidade, de gozo, de regozijo, adorando esse Deus misericordioso e bom. O Senhor Jesus está lá nos evangelhos, mas eu vou escolher aqui o evangelho de Lucas, capítulo 11. O Senhor Jesus, séculos depois, usaria a conversão dos ninivitas como sinal. Lucas capítulo 11, verso 29. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: essa geração perversa pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para essa geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão, atenção aqui, ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis está aqui quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, aquela geração de ninivitas aparecerá ao lado do Senhor Jesus e serão testemunhas de acusação contra todos aqueles que, ouvindo a palavra de Cristo, desde os dias de Cristo até o dia de hoje, não se converteram dos seus maus caminhos, não se arrependeram. Naquele dia quem vai lhe julgar são os ninivitas, aqueles pagãos idólatras que se converteram com a pregação de Jonas. E agora, eis que está aqui entre nós, pelo seu Espírito, pela palavra, aquele que é maior do que Jonas, o próprio Senhor Jesus, que nos fala pela sua palavra. Que nos fala pela sua palavra e nos chama ao arrependimento e à mudança de vida. E eu não posso terminar a não ser lembrando esses pontos aqui, queridos, diante dessa passagem, que a salvação de fato é do Senhor. Esse é o tema do livro de Jonas. A salvação é do Senhor. Ele salva, Ele transforma, Ele muda, e Ele está disposto a receber pecadores arrependidos. E eu quero dizer a você que sem arrependimento não há vida eterna. Sem arrependimento não há perdão. Sem arrependimento você não entrará no reino dos céus. E quem nos diz isso é aquele que é maior do que Jonas, que nos convida. Da mesma forma como ele perdoou Jonas, Ele está disposto a perdoar pecadores como eu, esse pecador aqui. E como você, como vocês, pecadores, Ele está disposto a perdoar. Se no fundo do nosso coração nós reconhecermos o nosso pecado, a justiça do juízo de Deus, confessarmos esse pecado e dissermos a Ele: tenha misericórdia de mim, eu quero servir ao Senhor a minha vida, me perdoe, me ajude a viver uma vida santa e uma vida reta para o Senhor, a virtude no sangue do Cordeiro, para perdoar pecados e transformar pecadores. Ouça o apelo que lhe chega nessa noite através da palavra de Deus. Que Ele tenha misericórdia de nós. Oremos. Senhor, nós estamos diante de Ti, reconhecidos, ó Deus, da justiça dos Teus juízos. Se o Senhor nos condenar a todos que se encontram aqui, em pé ou sentados, o Senhor estará sendo absolutamente justo. Não tem nenhum de nós aqui que possa reivindicar qualquer inocência ou direito diante de Ti. E apesar das nossas desculpas, que nós nos comparamos com outros, achamos que o nosso pecado não é tão grave e sempre tem gente que faz pior do que nós, no fundo do coração, a nossa consciência nos julga. E nós sabemos que nós não somos diferentes dos ninivitas pagãos, maus e violentos, imorais e idólatras. Por isso, se o Senhor não tiver compaixão de cada pessoa que está aqui, nós seremos condenados eternamente ao sofrimento eterno. Mas agora, confiados no Teu perdão que o Senhor demonstrou aqui, que o Senhor perdoa pecadores arrependidos,
confiados no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós queremos nos aproximar de Ti nesse momento. Se há alguém aqui nessa noite, Senhor, que ainda não se reconciliou contigo, alguém que anda na dureza do seu coração, na incredulidade da sua mente, cegado, Senhor, pelo seu pecado, pela sua arrogância, ó Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Pedimos, ó Pai, que o Senhor use de graça e favor para com todos nessa noite, consola os abatidos, os aflitos, os que tremem da Tua palavra, ó Deus, e usa-nos para a Tua glória. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.